Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. E hoje vamos mergulhar num tema que faz parte do nosso dia a dia, mas que ainda gera muitas perguntas: a radiação de celulares e Wi-Fi e seus possíveis efeitos no cérebro. Pense por um momento, quantas vezes por dia você pega o celular ou se conecta ao Wi-Fi? Esses dispositivos estão em nossas mãos, bolsos e nas nossas casas, e tem mais de 5 bilhões de usuários de smartphones no mundo, segundo a União Internacional de Telecomunicações. Mas será que essa onipresença tecnológica está afetando o nosso cérebro? Estamos expostos a algo invisível, que pode mudar a nossa mente, mas será que isso muda de fato a longo prazo? Nesse episódio vamos explorar o que a neurociência e os estudos mais recentes têm a dizer, separando fatos de especulações. Prepare-se para questionar o que está ao seu redor e dentro da sua cabeça. Antes de começarmos, imagine o seu cérebro como uma cidade movimentada, com ruas cheias de sinais elétricos e químicos. A radiação de celulares e Wi-Fi é como um tráfego invisível que passa por essa cidade. Será que ele provoca engarrafamentos ou apenas segue seu caminho sem causar danos? Vamos entender isso passo a passo. Vamos começar com o básico. A radiação emitida por celulares, Wi-Fi e dispositivos como Bluetooth é chamada de radiação eletromagnética não ionizante. Diferente dos raios-x ou da radiação gama, que tem energia suficiente para quebrar moléculas e danificar o DNA, como uma marreta numa parede, por exemplo, a radiação não ionizante, como as ondas de rádio e micro-ondas, tem uma energia mais baixa. Ela não ioniza, ou seja, ela não arranca elétrons das células. Celulares operam em frequências entre 700 MHz e 2,7 GHz, enquanto o Wi-Fi usa faixas como 2,4 GHz e chegando às vezes até 6 GHz, conforme as últimas pesquisas. Isso foi explicado bem pela Comissão Internacional de Proteção contra Radiações Não Ionizantes. Mas como medimos essa exposição? Aqui entra o conceito de SAR, ou Specific Absorption Rate, que é a taxa de absorção específica, medida em watts por quilograma. O SAR indica quanta energia da radiação é absorvida pelos tecidos do corpo, especialmente na cabeça durante uma ligação. A Federal Communications Commission nos Estados Unidos limita a SAR a 1,6 watt por quilo, em média sobre 1 grama de tecido, enquanto sugere 2 watts por quilo em 10 gramas. É como um termômetro que controla o calor que seu cérebro sente. Mas será que esse calor traz consequências? Vamos investigar. Vamos explorar o que a ciência descobriu sobre esses efeitos da radiação no cérebro. Pense no cérebro como uma usina elétrica. Ele gera sinais que podem ser medidos por eletroencefalogramas, monitora o fluxo sanguíneo com técnicas como ressonância magnética e desempenha funções como memória e atenção. Estudos tentaram mapear se a radiação não ionizante interfere nessa usina. Um estudo de 2018 analisou eletroencefalogramas de voluntários expostos à radiação de celular em torno de 900 MHz por 30 minutos e encontrou pequenas mudanças na atividade alfa associada ao relaxamento, sugerindo um leve aumento no alerta. Outro estudo de 2020 usou ressonância magnética funcional para avaliar o fluxo sanguíneo cerebral e notou um aumento sutil na região frontal durante chamadas simuladas, mas sem impacto funcional claro. Quanto às funções cognitivas, um ensaio controlado de 2019 testou atenção e memória em jovens expostos ao Wi-Fi, 2,4 GHz, e não encontrou diferenças significativas, embora os autores destacassem limitações como amostras pequenas. A barreira hematoencefálica, que protege o cérebro de substâncias nocivas, também foi estudada. Um experimento com ratos de 2016
sugeriu que exposições prolongadas a 1,8 GHz poderiam aumentar a permeabilidade dessa barreira, mas os autores alertaram que as doses eram muito acima do uso humano típico. Estudos em humanos, como numa revisão de 2022, não confirmaram esse efeito em níveis reais de exposição. Esses resultados são como peças de um quebra-cabeça. Alguns se encaixam, outros não. E a qualidade metodológica, como o tempo de exposição e o tamanho das amostras, deixa muitas lacunas. E quanto aos efeitos a longo prazo, como o risco de tumores, por exemplo, aqui entramos num terreno controverso. Em 2011, a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, que faz parte da OMS, classificou os campos eletromagnéticos de radiofrequência, como dos celulares, como possivelmente carcinogênicos, com base em estudos limitados que associaram uso intenso a gliomas e neurinomas do acústico, que é um nervo do nosso cérebro responsável pela audição. Um estudo sueco de 2015 analisou dados de 1997 a 2009 e encontrou um risco aumentado de glioma em usuários de celulares por mais de 10 anos, especialmente no lado da cabeça onde o aparelho era usado. Entretanto, uma meta-análise de 2021 revisou 20 estudos e concluiu que não havia evidência consistente da associação com tumores cerebrais, apoiando vieses como o recall incorreto do uso. Em uma revisão de 2020, reforçou que níveis de exposição dentro dos limites preconizados não demonstraram causar câncer. Mas esse mesmo estudo admitiu a necessidade de mais pesquisas de longo prazo. É como tentar prever o clima com dados parciais. Há sinais, mas o consenso ainda é cauteloso. A OMS e o FDA continuam monitorando, sem recomendações de proibição, mas com apelo por prudência. E as crianças? Seus cérebros em desenvolvimento são como jardins delicados, mais suscetíveis a influências externas. Um estudo de 2019 destacou que o crânio mais fino e o maior conteúdo de água em crianças levam a uma absorção relativa de radiação 50% maior do que nos adultos. Um relatório da Agência Francesa de Segurança Sanitária de 2021 alertou que o uso excessivo de tablets e celulares por crianças pode afetar o sono e a atenção, embora sem causalidade direta estabelecida. A recomendação é evitar exposição noturna e limitar o tempo de tela, especialmente em idades precoces. Chegamos ao fim, portanto, dessa jornada pelo invisível. A ciência atual, com estudos como os que eu citei, não encontra evidências conclusivas de que a radiação de celulares e da rede Wi-Fi cause danos neurológicos graves em níveis normais de uso. Porém, sinais de efeitos sutis, como alterações do eletroencefalograma ou no sono, sugerem cautela, especialmente em crianças, cujos cérebros estão em formação. Você deve adotar princípios de precaução. Use o celular com moderação. Prefira fones de ouvido ou colocar, por exemplo, no viva voz. Evite chamadas longas, evite deixá-lo colocado junto à cabeça e mantenha dispositivos distantes da sua cabeça ao dormir. A radiação é como um vizinho silencioso. Pode coexistir com você, mas vale ficar atento. Se você gostou desse episódio, compartilhe com quem usa o celular no dia a dia, principalmente quem usa muito. Até o próximo Masrua Braincast. Cuidem-se e cuidem do cérebro de vocês. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.